olha só, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu te mando dicas, te notifico, a gente troca uma ideia um pouco mais próxima sobre mercado financeiro. Quiser fazer parte, clica aqui na descrição desse vídeo, beleza? Pra gente poder trocar uma ideia. Ah, Danilo, se eu tô novo aqui, não te conheço tanto, aproveita para clicar aqui embaixo e se inscrever, que toda vez que eu postar um vídeo novo o YouTube vai te notificar. Puder dar um likezinho também, vou agradecer. Beijo grande e agora fica aí com o vídeo. Até mais. Nossa, pergunta interessante e complexa de ser respondida. Danilo, uma pergunta: com sua experiência de mercado, como define seu setup ou uma estratégia? Cara, primeiro ponto, tomando muita burdoada na cabeça. Nossa, Danilo, como assim? Quando você vai para o campo de batalha, quando você treina, tá? Eu, basicamente, há 12 anos atrás, eu comecei a estudar análise gráfica e eu utilizei alguns princípios clássicos, tá? Formações de figuras, eh, média de 21 períodos, média de 200 períodos. Então, muitas coisas até o meu caminho, o que eu comecei, eu continuo usando até hoje, né? Rompimento, a forma que eu avalio o rompimento, a forma de correção, a forma contra a tendência. Então, cara, o que eu sugiro antes de mais nada? Antes de você definir a tua estratégia, o teu setup, é muito importante que você tenha muito bem claro os conceitos básicos na sua cabeça e o seu conhecimento deve ser avançado sobre os conceitos básicos. Um exemplo: o que é o mercado financeiro, análise gráfica, tipos de tendência. Você tem uma capacidade de saber e de interpretar e de ler tendência de uma maneira clara. Você precisa, não, pelo amor de Deus, Danilo, sem stop, nunca. Eu nunca trabalho sem stop. Cuidado para você não querer desenhar o seu setup sem saber os conceitos básicos. Beleza? Beleza. Então, é importante. Obrigado. É muito importante você ter os conceitos muito bem definidos. E, cara, o que eu sugiro, tá? Eu sugiro que você tenha uma pessoa como referência, como um mentor, que define as estratégias para você. Você começa a interpretar como vai funcionar. Então, é muito importante que você primeiro tenha uma pessoa que te mostre as estratégias que alguém opera. Um exemplo que eu opero aqui: estratégia de rompimento, estratégia de correção, contra a tendência, a estratégia do índice futuro de 3 mini contratos. Então, pegue ali e aí você começa a praticar aquilo que alguém já previamente te fez, aquilo que alguém previamente já modelou. E aí você vai começar a entender como funciona não só o jogo operacional, mas o jogo de mercado, para que você comece a entender se aquilo faz parte para você. Só tem que tomar muito cuidado, eu não recomendo você entrar no mercado financeiro e já tentar em busca, eu preciso desenhar o meu setup. Não, isso é equivocado. Então, pegue alguém, tem os parâmetros. Pô, lá na nossa aula aqui, tem como que você opera rompimento, como que você opera a favor da tendência, como que você usa Fibonacci, níveis de forças. Então, modela muito bem feito o que alguém sabe, o que alguém faz. E aí depois que você modelou e aquilo começou a ficar claro na sua visão, começou a ficar claro para você entrar para o mercado, você consegue tomar as suas decisões de uma maneira saudável. Pô, Danilo, eu não me sinto mais inseguro, eu quero comprar um exemplo aqui, ó. O índice é uma compra, nessa operação exemplo da Gol, não tem problema se der um stop, mas para a gente faz o risco, correr o risco, olha só. Por que a gente vai comprar? Porque é um rompimento de resistência, um toque, dois toques, eu tenho uma formação de um triângulo ascendente, eu tenho fundos ascendentes, topos dos mesmos níveis, e rompendo aqui, eu acredito que tem espaço para andar. Então eu fui lá e comprei pequenininho. Quando você consegue fazer essas leituras e quando você consegue tomar essas decisões, aí sim, o que eu recomendo que você comece a fazer? Comece a desenhar e a refinar as suas estratégias. Ó, rapidinho, acabou de pegar o nosso alvo de lucro de Gol, eu vou tirar aqui o meu stop de 200, coloco a 100 e volto para o ponto de entrada. O meu alvo final da Gol está lá nos 20,70, tá bom? Então, ó, é uma estratégia que eu faço sempre com vocês aqui, sempre o operacional para você poder entrar. Pô, Danilo, legal. Aí o que acontece? Quando você vai pegando a malícia, como você começa a entender sobre o mercado, você começa, vamos dizer assim, a aperfeiçoar de acordo com a tua leitura. Um exemplo: pô, Danilo, você usa o gráfico de 1 minuto, mas para mim não fica tão claro. Eu quero usar as mesmas estratégias, os mesmos parâmetros de rompimento, mas ao invés de usar o gráfico de 1, eu vou usar o gráfico de 5. Pô, legal, tá tudo bem. Se você quiser, você perceba que o setup foi mantido, mas você fez uma pequena readaptação, e aí faz sentido. Agora, o principal problema, cuidado. Eu acabei de entrar no mercado, eu ainda estou dando meus primeiros passos, não sei como funciona, eu vou tentar fazer aqui eu vou tentar fazer agora o meu setup sem ao menos conhecer os conceitos básicos. Isso não faz sentido, tá? Fazendo uma analogia com a minha vida agora, um parênteses com uma analogia com a minha vida, tá?
Eu, Danilo Zanini, faço atividade física conhecida como triatlon, que nada mais é um esporte na qual junta bicicleta, corrida, natação, bicicleta e corrida, tá? É um esporte de endurance, de longa distância. Então, meus treinos são longos, eu tenho que ter algum equilíbrio, tenho que ter fisioterapeutas, nutricionistas e, principalmente, eu tenho que ter um treinador. Um parênteses aqui só para você poder acompanhar. Eu tenho no meu aplicativo, no meu smartphone, no meu celular. O que acontece? Aqui, o meu treinador, ele monta para mim o meu treino dia após dia. Então, um exemplo, eu tenho um dia que eu tenho que fazer 40 minutos de bicicleta, no outro dia eu tenho que correr meia hora. Eu tenho que fazer 1 hora de bicicleta, no outro dia eu tenho que correr 40 minutos. No final de semana eu tenho que pedalar 2 horas. Então, o que acontece? Ele que montou o meu setup, é ele que montou aquilo que ele fez de treino para eu poder chegar no meu objetivo, que é fazer um Ironman novamente. Então, eu não vou montar o meu setup, por mais que eu sei nadar, por mais que eu sei pedalar e por mais que eu sei correr. Então, só toma muito cuidado para você entender o que é um setup e aquilo que você precisa fazer. Então, só toma muito cuidado, porque a maioria das pessoas que entram na Bolsa de Valores acham, eu preciso ter o meu setup. Às vezes você nem sai no certo. É a doce ilusão a todo mundo achar que, eu tenho o meu setup. Eu tenho minha forma de operar no mercado financeiro. Eu sou lucrativo. Não sei. Entendeu? Mas a minha visão é essa. Ponto, ponto, ponto. Estratégia, rigoroso e ponto. Quanto mais regra você tiver, mais simples de você ter. E não acho nada errado. Danilo, eu quero fazer a minha. Pô, beleza, mas tem alguma sustentação. Tem um molde. Com quem você modela? Tá? Como exemplo, o que você modela para tudo? No teu dia, pessoas e tudo mais. Então, essa aí é a minha visão. Beleza?